Boa noite pessoal do Mensagens Diárias, boa noite Dona Dulcineia, que Deus abençoe nosso momento de reflexão também. Mais uns poucos minutinhos e nós começamos de fato a nossa conversa. Luiz, muito boa noite, muito bem-vindo. Nossa conversa hoje é sobre anjos. Espero que seja um momento abençoador, um momento de conhecimento, de reflexão, de devoção para todos vocês também. Então, já são 8h01, eu sempre espero até 8h04, 8h05 mais ou menos. Pretendo fazer isso, a gente esperar até 8h05. Mas fiquem muito à vontade, né? Se já tiverem curiosidades sobre anjos, qualquer coisa, podem dizer aí para a gente conversar em seguida. No domingo eu fiz esse estudo, né, com as pessoas que estavam aqui da comunidade e foi muito bom, foi muito bom poder conversar sobre o tema. Boa noite, Felipe. Boa noite, Raquel. Muito bem-vinda. Isso aí. Nós vamos... Boa noite, Dona Carmen, também. Eu queria lembrar aqui só o hino que nós usamos no domingo. Nós cantamos o hino 225, Ó Guarda Santos. Vou ver se eu consigo encontrá-lo aqui só para a gente se lembrar desse hino. Não é tão cantado assim. A gente escuta-o por uns minutinhos aqui. Guarda santos celestiais, vós anjos querubins reais, dai-lhe glória, aleluia, dai domínios com vigor, cantai impérios ao Senhor, aleluia, 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 aleluia. Maior és tu que os querubins, glorioso mais que os serafins, te exaltamos, aleluia, tu da palavra eterno autor, gracioso, excelso, redentor, aleluia, 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 aleluia.
isso, né? Boa noite, se alguém chegou depois da última saudação, né? Chegamos ao nosso momento de começar. Esse hino é muito, muito bonito, né? Uma melodia lindíssima, uma letra muito que aquece nossos corações também. E tem uma curiosidade, né? Eu acho que ninguém se lembrou disso durante o culto. Que bom, Luiz, você é da comunidade da Penha em Volta Redonda, né? Eu não conheço ainda Volta Redonda, sei que não é tão longe assim daqui de Miguel Pereira, mas que bom que o senhor está conosco, muito bem-vindo mesmo, né? Essa música ela aparece no episódio, o hino, a melodia, né? Um hino com a melodia igual aparece no episódio do Mr. Bean, em que ele está na igreja e ele canta, né? Ele tenta cantar a música, ele não lembra a letra, só lembra o coro, né? Tem todo um humor bem curioso, né? E é justamente essa melodia. Mas o nosso estudo, nossa conversa hoje é sobre anjos, né? Um assunto não é raro, assim, né? Vira e mexe a gente tem curiosidade sobre anjo, então vira e mexe alguém fala sobre anjo, né? Eu estou aqui para fazer esse papel, então, de falar sobre anjo, para a gente conversar um pouco. Boa noite, Valquir. Muito bem-vindo também. Eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou precisar, eu não tenho como compartilhar a minha tela com vocês ainda, né? Se eu tentasse fazer isso com o meu notebook, não ia dar muito certo, ele tem travado, então eu vou fazer algo bem rudimentar, que em alguns momentos eu vou virar o meu computador, eu estou lendo os textos a partir dele, eu vou virá-lo para mostrar a imagem que eu quero mostrar, que eu quero projetar para vocês, né? Então vai ser um pouco estranho talvez, mas é a solução que eu encontro provisoriamente, né? Eu pretendo resolver esse problema e poder compartilhar a tela com vocês, quem sabe a partir do mês que vem nos nossos estudos. Mas por enquanto vai ser dessa forma artesanal, né? Mas eu começo lendo um texto, e eu sugiro que se vocês têm a Bíblia por aí, podem procurar também, um texto de Lucas 1, 11, e depois nós lemos 11 a 13 e depois o 19. É um texto que a gente costuma ler no tempo de Natal, né? Quando Zacarias vai saber que ele vai ser pai de um menino chamado João, né? Que vai ser o João Batista. Vamos lá então, Lucas 1, 11 a 13 e depois 19. Diz assim: E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. E aí no versículo 19, o anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Eu destaco aqui desse texto que o anjo aqui aparece cumprindo uma função que é do anjo mesmo, e a função por excelência do anjo, por causa do nome dele, né? Ele traz o quê? Uma mensagem, né? Ele traz uma notícia para o Zacarias. E por que isso é a função que o nome do anjo oferece para a gente, né? Porque, na verdade, o termo para anjo em hebraico é malach, e o termo para anjo em grego é angelos, e os dois, nos dois idiomas, né, tanto o termo grego quanto o termo em hebraico, deixa eu só, acho que eu caí por uns instantes, né, eu voltei, porque fizeram uma ligação para o telefone, isso não tinha acontecido e deu uma interferência aqui. Mas como eu dizia, esses termos, né, tanto o termo grego quanto o termo hebraico, significam justamente mensageiro. É um termo comum para mensageiro, tanto é que em outros momentos, quando não tratam de um ser celestial, mas falam de um ser humano que ocupa a função de mensageiro, são esses termos que vão aparecer. É como se em português nós traduzíssemos, né? Se nós fôssemos traduzir para ler como um leitor de grego leria ou de hebraico, seria assim:
O mensageiro, porém, lhe disse, né? Seria bem assim, né? E eis que apareceu a Zacarias um mensageiro do Senhor em pé à direita do altar do incenso, né? Seria um jeito de ler o texto simplesmente. Mas é claro que os anjos não só fazem esse serviço de mensageiro, nós vamos ver isso. Agora, nesse texto ainda tem uma curiosidade, né? O Zacarias fica com medo, ele por isso diz que ele ficou tomado de temor. E aí o anjo diz, não tenha medo. E vira e mexe nas escrituras, os anjos dizem isso. Não tenha medo. Não tenha medo. Desculpa, o mesmo número que me ligou antes ligou de novo, né? Não conheço, né? Espero que não ligue mais. Eu não sei como fazer para bloquear o telefone, né? Enquanto eu faço a transmissão. Mas, no máximo, essa interferência mínima que acontecerá. Eu dizia do medo, né? Então, algumas pessoas, e isso é um motivo desse estudo acontecer, algumas pessoas sugeriram assim, olha, será que o anjo não tem uma aparência muito assustadora? Por que as pessoas ficam assustadas quando aparece um anjo? Por que o anjo tem que dizer não temas? Vamos conversar sobre isso também. Agora eu quero começar falando sobre a aparência dos anjos, e para isso eu quero mostrar uma imagem para vocês. Se eu conseguir, eu vou conseguir daquela forma que eu disse, né? Eu vou fazer da forma mais rudimentar possível, mas espero que seja possível para vocês enxergarem, né? Eu queria mostrar essa imagem para vocês. Não sei se o reflexo está muito forte, mas acho que vocês conseguem ver. Isso aqui são fotos de uma amiga lá de Belo Horizonte. Ela fez uma viagem para o México, para o estado de Puebla, faz muito tempo, e quando ela voltou de lá, ela me mostrou essa imagem, ela foi à minha casa, né, e mostrou essa imagem e comentou assim, olha como eles fizeram os anjos com traços dos indígenas mexicanos, porque foram povos nativos, né, foi um povo nativo do México que fez esses anjos para essa igreja, né, lógico, sob encomenda dos missionários católicos, mas os nativos que fizeram. E ela fez um comentário assim, não pensando muito, mas ela fez o seguinte comentário à época, né? Porque eles não sabiam como eram os anjos, por isso fizeram os anjos assim. Na verdade, a gente diria assim, nós sabemos como são os anjos, né? Se eles não sabiam, nós saberíamos. Claro que quando a gente diz isso, eles não sabiam como eram os anjos, por isso fizeram assim, a gente está pensando que talvez a gente quisesse que eles fizessem os anjos como nós os temos nas igrejas europeias, né? Provavelmente a ideia é mais essa, né? E não que eles tivessem que ter acesso a um conhecimento sobre os anjos que ninguém tem, né? Mas eu passo a imagem aqui para mostrar que não é o caso só dos mexicanos, né? Isso aqui são anjos de um manuscrito etíope do século XVII. E é óbvio que os etíopes, quando desenham anjos, eles desenham os anjos assim, né? Não loiros, não meninos loiros de olhos azuis, mas tem a pele mais escura, o cabelo crespo, como são os etíopes, né? E esses são, me parece que Gabriel e Miguel, numa representação desse manuscrito, exatamente. O que nós esperaríamos? Talvez um mestre Ataíde. Essa aqui é de uma igreja em Ouro Preto, eu acho que não está dando para vocês verem o anjinho por aqui, né? Aqui agora sim. Tem um anjinho, né, loiro, rechonchudo, que no imaginário é muito comum fazermos anjos assim. Ou uma pintura do século XIX, né, do francês, que tem esses anjos, que na verdade aqui curiosamente são figuras femininas, com asas muito bonitas, inclusive tocando um instrumento musical humano, né, tocando um violino, mas isso faz parte do nosso imaginário. A questão aparece um vídeo que circula por aí, tanto no YouTube quanto por outros meios também mais práticos, né, dizendo o seguinte, a imagem dos anjos não é essa, né, eles não são assim bonitos e na verdade eles são muito assustadores. Eles são assustadores e por isso eles dizem não temas para as pessoas, porque as pessoas ficam apavoradas mesmo. E aí, por exemplo, um tipo de imagem que circula seria isso daqui, né? Como se isso fosse uma representação
mais fiel do que é um anjo segundo as Escrituras. E aí eu digo o seguinte, né? E aí por isso ele diz não temas. Se isso daqui aparecesse para mim e dissesse não temas, não ia melhorar muito a situação. Eu ia ficar mais assustado ainda pensando isso ainda fala, né? Essa coisa desse jeito ainda fala. A questão que a gente vai pensar hoje um pouco é de onde tiram essa ideia de que os anjos seriam seres estranhos assim, né? Outra representação que se acha também, isso aqui é de uma igreja ortodoxa russa do século XIX também, né? E teria essa forma aqui, né? São círculos, um passando por dentro do outro, com olhos e asas, né? Segundo esses vídeos que circulam por aí, seriam anjos de verdade, por isso eles diriam não temas, né? Antes de continuar aqui, que eu vou ler agora os textos um pouco maiores, né? Eu dou boa noite para Conceição Teixeira, muito bem-vinda, né? E vamos lá. De onde que tiram essa ideia, né? De onde que tiram essa noção de que os anjos teriam uma imagem assustadora assim? Tem algum fundamento na Bíblia? Tem, mas vamos ver se o fundamento é bem aproveitado, né? Em Isaías 6, eu peço que vocês, se possível, abram as Bíblias de vocês, Isaías 6, de 1 a 3, nós temos uma descrição de uma visão celestial. E diz assim, o texto de Isaías 6, de 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Né? Essa imagem seria mais ou menos, isso aqui de uma igreja ortodoxa também, seria mais ou menos isso daqui, né? 6 asas, 2 cobrem a cabeça, 2 cobrem os pés, 2 estão para voar, e os pés estão aqui, né? Embaixo das asas. Já é um pouco mais estranha do que aquela imagem de anjo a qual a gente está acostumado, mas ainda não tão assustador assim, né? Ainda dá para a gente ficar um pouco tranquilo. Agora vamos para uma imagem um pouco mais complicada, então exige muita atenção. Se possível, pegue a sua Bíblia e abra lá em Ezequiel, capítulo 1. Nós vamos do versículo 4 ao versículo 14. Ezequiel vai ter uma visão um pouco mais complexa e um pouco mais assustadora do que a que teve Isaías, no capítulo 6 de Isaías. Então, Ezequiel 1, de 4 até 14. E eu leio, tentando ler de forma audível para vocês. Olhei, diz Ezequiel, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso, e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. E aí ele vai descrever esses seres viventes. Tinham a semelhança de ser humano. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas e a planta dos pés era como de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rosto e asas. As asas se uniam uma à outra. Eles não se viravam quando se moviam, cada um andava para a sua frente. E continua, agora vem a descrição, que é um pouco mais chocante mesmo. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham rosto de leão. Do lado esquerdo, rosto de boi. E os 4 também tinham rosto de águia. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas unidas, cada uma a do outro.
Com as outras 2 asas, eles cobriam um corpo. Cada um andava para a sua frente. Para onde o espírito queria ir, eles iam. Não se viravam quando se moviam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Que descrição, né? É até difícil de acompanhar, mas a gente vê 4 rostos numa mesmo ser, assim, um de cada lado, asas, uma aparência, pés de bezerro, né? Isso seria a descrição de um querubim, né? Aparentemente, isso seria uma descrição de um querubim. E seria mais ou menos isso daqui, né? Essa figura, eu espero que isso, acho que assim vocês conseguem ver, né? Os 4 rostos de animais diferentes, um humano, pés de bezerro. Aqui falta nessa ilustração a cor de carvão incandescente, né? Falta a cor de fogo, assim. E do lado eu pus esses pequenininhos gordinhos que são representações supostamente de querubins também. No imaginário popular é assim, né? A gente usa até querubim como um elogio. Isso é muito curioso, né? Mas na verdade querubim seria um ser bem assustador, na verdade. E eu passo para um último, esse menos conhecido. Na Idade Média, tanto entre judeus quanto entre cristãos, entre judeus, Maimônides fez isso de forma muito, muito conhecida, né? Criou-se uma hierarquia entre os seres celestiais e um estudo assim mais detalhado, né? Quais seriam esses seres e qual seria a hierarquia entre eles. E aparece também, além dos serafins, dos querubins, os ofanim, né? E os ofanim são menos conhecidos, mas a descrição seria a seguinte, que eu leio agora de Ezequiel 1, 15 a 18, né? Descrição dos ofanim. Quando eu estava olhando para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. As 4 tinham a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Os aros dessas rodas eram altos e metiam medo, e nas 4 rodas os aros estavam cheios de olhos ao redor. Esses olhos ao redor são o que fazem parecer que se trata de um ser, né? E não de algo, não de simplesmente um objeto. E aí, por isso, por essa ideia de olhos e por essa ideia, seria um ser celestial representado assim, naquela igreja que eu mostrei antes, naquela imagem da igreja russa, seriam assim, ou num desenho mais atual, mais do nosso tempo, algo assim, né? Acho que não é nada muito agradável de se ver, né? Imagina um ser com uma forma parecida com isso. Mas nesse caso, né, esses seriam os tais dos ofanim. Nesse caso, eu tenho sérias suspeitas de que haja um problema de leitura aqui para pensar que isso seja um ser. Porque lá no último versículo que nós lemos, versículo 18, que diz assim, né? Os aros estavam cheios de olhos ao redor. Só aqui que dá a entender que se trata de um ser, por causa dos olhos. E a questão é que olho, em hebraico, a palavra é ain, nem sempre é para ser traduzido literalmente por olho. Muitas vezes esse termo hebraico pode ser entendido de outras formas mais adequadas. Que seria o quê? Né? Seria o resplandecer, seria o reflexo. Por exemplo, uma superfície de metal, uma superfície de pedra lapidada, que reflete a luz, vai se usar o termo ain, que é olho, né? Literalmente olho, para se referir a esse reflexo, a esse brilho que há. Não é algo que eu estou trazendo assim de uma possibilidade remota para ler esse texto, não. Porque no próprio texto que eu li aqui, de Ezequiel 1, de 15 a 18, nós temos o termo olho sendo traduzido de outra forma. Quando eu li ali, né, e a sua estrutura
o aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo, literalmente em hebraico está escrito que era como olho de berilo, ou seja, como um brilho do berilo, como um brilho, como um reflexo que tem essa pedra preciosa, né? Mas a palavra olho está ali, literalmente, se a gente fosse traduzir literalmente, sem pensar nos variados sentidos que essa palavra tem. Da mesma forma em Ezequiel, um pouco mais adiante, né, eu não coloquei o texto aqui, lá em Ezequiel 1:22, de novo aparece que era um brilho que era como, literalmente, olho de gelo ou olho de cristal, né? Tentando traduzir literalmente do hebraico sem pensar nisso. E aí por isso que se traduz entendendo que ali não é olho de verdade, né? Seria como um brilho de cristal, né? Ou como um cristal brilhante. O tradutor resolveu ali. Poderia ter feito a mesma coisa aqui também, de certa forma, seria uma opção dizer, aqui do texto de Ezequiel 1:18, né? Nas 4 rodas, os aros estavam cheios de brilho ao redor, cheios de reflexos ao redor. E aí nós não pensaríamos que se trataria de um ser, de um ofanim, que seria um ser celestial, mas simplesmente de um objeto, né? Esses aros não seriam quem, seriam o que, seriam algo, né? Mas isso não é tão relevante. A pergunta mais relevante já que a gente viu que usam essa representação aqui assustadora para dizer que os anjos eram assim. A pergunta que eu faço essas descrições de Isaías 6, de Ezequiel 1, são descrições de anjos? E a resposta não, não são descrições de anjos, são descrições sim de seres celestiais, mas são descrições de serafim, são descrições de querubim e não de anjos. Anjos são outros seres, né? E aí eu volto para essa imagem, né? Esse tipo de imagem, deixa eu apagar isso daqui, esse tipo de imagem que é mais comum no nosso imaginário. E eu perguntei no domingo para as pessoas que estavam presentes, né, que poderiam responder a mim, se esse anjo aqui era bonitinho. E muitas pessoas disseram sim, é bem bonito, né? Uma joia com um anjo bonito. E então eu contei, né, que na verdade isso aqui não é um anjo. Isso aqui é Nike. Nike, a deusa grega da vitória, né? Nike, daí que vem o nome da marca norte-americana Nike, né? Vitória. Então não é anjo isso aqui. E por que eu acho interessante trazer essa imagem? Para a gente perceber que o nosso imaginário sobre anjo, ele está muito contaminado por outros imaginários, inclusive por um imaginário, possivelmente por um imaginário grego, né, sobre a imagem que se tem, por exemplo, de Nike, a imagem que se tem de Cupido, Cupido é um nome romano, obviamente, latino, mas isso molda o que a gente pensa sobre anjo, né? Isso que eu queria dizer. Quando, na verdade, o que as escrituras dizem sobre os anjos quando eles aparecem? Elas nunca dizem que anjos têm asas. Isso é importante, a Bíblia nunca fala que um anjo tem asa. A gente pode trazer as asas para os anjos lá do serafim, né? Tudo bem, ou dos querubins, mas os anjos em si não. O que diz lá em Daniel 8, 15 a 16, quando aparece um anjo, né? Daniel 8, 15 a 16 diz assim: depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem. Simplesmente. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. O anjo aqui, ele aparece como uma visão de um ser humano, né? Não nada especial, não tem asa descrita nem nada, né? Nunca diz realmente que ele tem asas. Mais do que isso, quando fala de anjos de forma um pouco mais clara nas Escrituras, em Hebreus nós aprendemos, Hebreus 1,14, que os anjos são espíritos, né? Espíritos ministradores, enviados para o serviço, né? A favor dos que hão de herdar a salvação. Espíritos não têm corpos, né? Lembremos disso. Espíritos são espíritos.
Como nós sabemos disso também? Sabemos disso por uma fala do próprio Jesus ressuscitado, que diz assim aos seus discípulos, né, que estavam meio vacilantes sobre saber se era Jesus ressuscitado, o que era. Jesus diz assim, né, lá em Lucas 24:39, toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos. Então os anjos, sendo eles espíritos, eles não têm um corpo físico, não tem corpo, né? Eu acho muito interessante como que o cinema trabalha isso, né? No filme Jesus de Nazaré de 77, do Zeffirelli, né, Franco Zeffirelli, ele tem uma solução muito interessante, pelo menos para a cena de Gabriel conversando com Maria, né? Não sei se vocês assistiram o filme, mas ele monta a cena assim, Maria olhando para a janela e a luz vindo pela janela, e ela conversa sem que nós vejamos com quem ela conversa, né? Isso é uma sacada muito interessante do diretor, né? Porém, numa cena adiante, que ele retrata a ressurreição, né, quando as mulheres vão procurar o túmulo, procurar o corpo no túmulo, ele retrata Lucas 24, de 1 a 6, com dois homens realmente aparecendo ali, de vestes brancas. O texto de Lucas diz simplesmente que são dois homens que estão com uma veste muito resplandecente. E aí, o Zeffirelli coloca esses dois homens que dizem para as mulheres as palavras dos anjos, né? Porque vocês procuram o que vive entre os mortos. É muito bonito isso. E o texto bíblico só sugere que são anjos por causa das vestes reluzentes e por causa da mensagem que eles trazem, né? Eles aparecem ao lado das mulheres, mas, de novo, não diz que eles tinham asas nem que eles tinham nada além da roupa que não fosse próprio de um ser humano, né, na aparência que eles tinham. Eu lembrei também que o Pasolini, de um filme da década anterior, né, de 64, retrata o anjo aqui como uma jovem mulher, né, mas, de novo, sem asa nessa cena principal, pelo menos. E é muito interessante, né, como que o imaginário pode realmente pensar, porque as escrituras não detalham como seriam os anjos. Eu entendo, e é importante isso, que eles são espírito e que eles se apresentam em forma humana, ali para Zacarias, aqui para as mulheres em Lucas, né? Mas isso para facilitar a interação com os seres humanos. Não é que eles tenham um corpo realmente, nem que seja um corpo diferente, um corpo celestial, não, eles são espírito, né? Por que então eles diriam não temas, né? E por que as pessoas ficam com medo quando vem um anjo? Isso é bem interessante a gente lembrar de um texto que foi lido num domingo recente, quando os discípulos veem Jesus andando sobre as águas e entendem tratar-se de uma aparição. Eles ficam também aturdidos de tanto medo que eles sentem. O sobrenatural assusta, não importa se a forma cheia de asas, olhos, não. Mesmo a figura humana, você sabendo que não se trata de um ser humano, isso já assusta. Além disso, eu lembro que os anjos são seres muito poderosos, né? Não são seres simples e fracos, e o poder também nos dá um temor. Como que a gente sabe que o anjo é poderoso? Lembrem-se do segundo livro de Reis, 19, 33 a 36. Diz assim: naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres, né? A figura do anjo é alguém muito poderoso. E isso por si só, independente da aparência que tenha, assusta, né? Assusta certamente. Agora eu faço um pequeno desafio para vocês, né? Quem está acompanhado de alguém pode responder para a pessoa, quem está sozinho pode matutar um pouquinho aí. Se eu mostro para vocês esses três nomes, essas três palavras aqui, né? Acho que vocês conseguem ver. Deus, anjos e humanos. E digo assim, façam uma divisão, uma linha divisória para a gente dividir
esses três em dois conjuntos, ou seja, dois vão ficar para um lado e um vai ficar sozinho. Onde vocês colocariam a linha? Qual seria o conjunto com dois deles e qual seria o conjunto que tem um sozinho? Eu já digo que pode haver duas respostas diferentes, né? Mas aí como vocês fariam? No domingo, foi comum uma resposta muito correta que seria a seguinte. Não funcionou? Bom, deixa eu passar isso aqui. Eu tenho que colocar, na verdade, isso. Uma resposta muito comum e correta foi essa aqui, né? O que a pessoa pensou, e o argumento da pessoa que disse isso foi exatamente correto, foi assim, olha, Deus é criador, anjos e humanos são criaturas. Perfeito, então por isso a gente pode dividir assim, né? Deus para um lado, humanos e anjos para o outro. Outra pessoa também pensou em dividir assim, Deus e anjos de um lado, humanos de outro. Está correto também se o critério é outro. O critério aqui não é pensar criador e criatura, mas é pensar seres espirituais. Deus é espírito, né? Jesus também nos ensina isso, e os anjos são espíritos também, e os humanos, o que são, né? Humanos, a gente lembra, são espírito também, mas não espírito desprovido de corpo, não espírito para existir sem um corpo, né? Diferente dos anjos e de Deus. Por isso a gente aguarda a ressurreição da carne, né? E não simplesmente aguarda viver como espírito para todo sempre. Não, o ser humano é feito dessa forma, para ser assim mesmo, com o que é interior, mas também com o corpo. Por isso eu menciono um mito aqui muito corrente, né? Que as pessoas dizem assim, a pessoa faleceu, virou anjo. Não, os seres humanos não viram anjos quando falecem, né? Os seres humanos não viram anjos. Anjo é anjo, ser humano é ser humano. Não é a mesma coisa em situação diferente, não é mesmo. Outro mito também que valeria a pena comentar é de que os anjos poderiam se relacionar com os seres humanos como se anjos pudessem se relacionar com mulheres. Tem aquele filme, década de 90, me parece, né? Cidade dos Anjos, tem isso, mas a ideia vem de muito mais antigamente, porque o texto de Gênesis 6, que fala dos filhos dos homens que possuíram as filhas, os filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens, algumas pessoas interpretaram e interpretam isso como se referindo a anjos que teriam tido relações sexuais com mulheres e gerado gigantes, né? Há outras formas de entender esse texto, não precisando que nós recorramos à ideia de que anjos fizeram sexo com mulheres. É bem possível que a gente entenda esses filhos de Deus como seres humanos mesmo, né? Uma linhagem de seres humanos, e eles se relacionaram com outro tipo de mulher. Então, os anjos estariam de fora dessa história, né? Anjos não se relacionam com mulheres, anjos são espíritos, anjos não têm corpo físico para se relacionar com mulher e nem para gerar filhos, né? Eles não têm código genético para gerar filhos, né? Então, isso não está no âmbito das possibilidades. Outra coisa que as pessoas às vezes acham é que anjos sabem de tudo. E anjos não são oniscientes, anjos têm as suas limitações intelectuais também, embora sejam inteligentíssimos, eles não sabem de tudo, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, deixa isso muito claro, porque fala do evangelho que foi anunciado pelos profetas e diz assim que essas coisas até os anjos desejam contemplar no sentido de averiguar para entender, até os anjos queriam entender o Evangelho, né? Nós temos um hino que canta isso, né? Nem anjos lá do céu o podem entender, né? Que o próprio Filho de Deus Pai pelo homem vai morrer. Os anjos têm também as suas limitações. Quanto à quantidade de anjos, nós não sabemos quantos são, mas não são poucos, né? Não são só os famosos arcanjos que nós conhecemos por nome, Gabriel, Miguel. São
uma multidão. Nós aprendemos isso em Lucas 2, 13 a 15, né? De repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, né? Dizendo, a gente não sabe se eles cantavam realmente, mas a gente gosta de imaginar que eles cantassem também, né? Isso fica tão bonito cantado. E o que os anjos fazem? Nós estamos encaminhando para uma parte final agora, eu imagino. O que os anjos fazem? Essa é a pergunta, né? Nós vimos a função deles como mensageiros, uma função que está no nome deles, inclusive. Só isso eles fazem, né? Só. Não só. O Salmo 103, 20 e 21 deixa a gente saber que os anjos louvam a Deus, né? Cantando ou não, diz lá, bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Aqui nós aprendemos duas coisas já. Eles louvam a Deus, eles bendizem a Deus e também eles tudo fazem em obediência à ordem do próprio Deus, né? Os anjos não agem por aí como quisessem, né? Eu quero fazer isso hoje. Os anjos são servos, né? Eles fazem o que Deus manda. Em Hebreus 1,14, nós já vimos esse texto, fica bem claro isso também, né? Eles são espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Isso é muito bonito, né? Eles não agem por uma causa qualquer, eles agem em nosso favor, né? Isso é muito significativo. Há casos nas Escrituras em que isso acontece e é narrado. Por exemplo, Daniel na cova dos leões, Daniel diz, né, para o rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O anjo é enviado para socorrer Daniel nesse momento tão difícil, nesse momento de aflição. De forma mais sutil um pouco, mas muito rica também, a gente deveria se lembrar de Elias. Elias, num momento profundamente depressivo, Deus manda socorro para Elias no seguinte sentido, né? Assim narra o texto. Por fim, Elias sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou, basta, Senhor, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. O anjo é enviado por Deus nesse momento de necessidade em que Elias está sozinho, não tem quem o socorra e o acuda, e o anjo milagrosamente ali está para isso fazer, né, de forma muito cuidadosa. Nós lembramos também que os anjos têm a sua função no devir escatológico, né? Quando as coisas dos últimos tempos vão acontecer e a história vai ter o seu ponto final, ali estão os anjos, anunciando o início disso, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, diz primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4,16, né? Os anjos anunciam o desenrolar escatológico e também participam disso, né? Desse finalmente, digamos assim. Lá em Mateus 24, 31, diz, e ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, né? Os anjos participam do desenrolar das coisas também. Os anjos, agora a questão que eu faço é, sabendo tudo isso, que eles são poderosos, que eles são mensageiros de Deus, que eles agem em nosso favor, qual seria a nossa postura diante dos anjos? Essa é a pergunta. Como nós nos portamos diante dos anjos? Primeira resposta é que nós temos respeito aos anjos, profundo respeito. Isso fica claro quando Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 21, é muito bonito. Paulo diz assim, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde estes conselhos, né? Escreve a Timóteo. Veja que os anjos eleitos são colocados aqui junto de Deus e de Jesus como dignos de certa honra, né? De certo respeito, né? Eu vou dizer isso diante deles para dizer que o que eu digo tem um grande valor, né? É algo bem solene.
Mas a gente precisa sempre se lembrar também de que os anjos são criatura. E por isso eu me lembro de Apocalipse 22, 8, 9. Fundamental lembrar disso, né? Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus assim como são você e os seus irmãos os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro, ou seja, nós, todos nós, simples cristãos de todos os tempos, que lemos o Apocalipse, que guardamos as palavras do Apocalipse. Adore a Deus, diz o anjo. O anjo se coloca como um de nós, né? Como criatura, aquela divisão ali é muito significativa, né? Eles são criatura também. E não devem ser objeto de culto, né? Não devemos cultuar os anjos, mas sim adorar a Deus. Eu lembro que nós não sabemos tudo mesmo sobre os anjos, não sabemos quantos são, por exemplo, sabemos só que são muitos. Não sabemos quando eles foram criados. Nós vamos dizer, foram criados naquele período da criação, nos 6 dias, mas quando não ficou contado para nós, para que nós soubéssemos, né? De qualquer forma, nós sabemos, isso é importante também, que eles foram criados e que não foram criados como algo a mais além da criação, como se estivessem desconectados de um sistema, desconectados de um propósito, né? Lemos Colossenses 1,16, que diz assim, pois nele, em Cristo, né? Em Cristo, isso é muito importante, em Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, né? Cristo também é o centro da existência dos anjos, né? Por causa de Cristo eles existem, não é apesar de Cristo. E isso é bom lembrar para a gente saber bem claro, os anjos não são uma opção a mais além de Cristo, como mediadores, eles não são concorrentes de Cristo. Isso fica muito claro em Hebreus, né? Na carta aos Hebreus, Hebreus 1, de 4 a 14, né? Eu não vou ler todo esse texto aqui, mas fica muito claro essa comparação que o autor da carta aos Hebreus faz entre o Filho de Deus, Jesus Cristo, e os anjos. Ele mostra como o Filho está muito acima dos anjos e não pode ser identificado com os anjos, nem como um dos anjos, né? O texto que ele tece lá deixa isso muito claro, Hebreus 1, de 4 a 14. Né? E ele conclui, né, esse texto aqui justamente com aquele versículo que eu já li 2 vezes. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? São, né, felizmente. Eu vou concluindo aqui com perguntas para vocês pensarem, né, e coisas que a gente sabe de alguma forma ou não sabe tanto quanto queríamos, mas eu pergunto assim, em que parte do culto aparecem os anjos? Em que parte do nosso culto tradicional luterano aparecem os anjos? Vocês conseguem se lembrar? Há pelo menos uma parte em que eles aparecem explicitamente e uma parte em que sutilmente nós nos lembramos deles, né? Sutilmente quando nós cantamos o Gloria in Excelsis, porque o Glória é algo que os anjos disseram, né? Pelo menos os primeiros versos, os anjos o disseram, né? Glória a Deus nas alturas e na terra paz e boa vontade para com os homens, né? Dividimos isso entre oficiante e congregação, mas isso nos lembra, nos remete àquela cena que nós lemos sempre no período do Natal. Além disso, de forma muito explícita, no Eredignum, na liturgia da Santa Ceia, né? Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre cantando, né?
Os anjos ali estão, e nós nos lembramos de que no nosso culto nós não celebramos numa comunidade fechada, pequena e local simplesmente, mas nós nos unimos ao louvor que acontece em toda a terra, por todo o povo de Deus e também pela criação celeste, né? Pelos seres celestiais que louvam a Deus. Nós nos unimos a eles neste louvor. Então, de certa forma, no culto, céu e terra se encontram, né? Se encontram por um momento, num momento muito especial. Outra pergunta: existem anjos da guarda? Né? Existem ou não? Há quem argumente que sim, né? E procure evidências nas Escrituras para dizer que sim. Mas não são evidências sólidas ao ponto que nós pudéssemos dizer assim: temos uma doutrina sobre anjo da guarda, eles existem sim. Não dá para dizer tanto, né? Dá para sugerir que possivelmente, mas não há certeza absoluta. Existe aquela cena em que Jesus fala dos pequeninos, né? Para não desprezarmos os pequeninos, porque o anjo deles está constantemente diante de Deus, e por causa disso as pessoas às vezes pensam, bom, se ele diz o anjo deles, é que cada criança, então cada pequenino tem um anjo. Eu entendo que isso talvez seja exagerar um pouco a leitura. Jesus quer mostrar que essas pessoas que são vistas como pouco importantes, as crianças eram vistas assim, elas são, na verdade, dignas, elas têm uma dignidade muito grande. Por quê? Ora, Deus envia os seus anjos para cuidar dessas pessoas também. E essas pessoas, embora vivam com o pé no chão, né, o pé sujando e chutando cascalho, muitas vezes, ignoradas pelos outros, elas são cuidadas por seres que estão diante de Deus, né? Deus é cuidadoso com esse ser humano, desvalorizado socialmente, de tal forma que nós não temos como não reconhecer a muita dignidade que há nessa pessoa. A conversa de Jesus me parece que é mais sobre isso do que uma aula sobre angeologia, né? Não dá para a gente tirar conclusões muito sólidas sobre anjo da guarda, me parece, a partir de um texto assim. Nem dos textos que falam que os anjos nos guardam. Eles nos guardam sim, mas quando a gente pensa em anjo da guarda, geralmente o imaginário é que cada pessoa tem um anjo específico cuidando dela, né? A gente tem até as brincadeiras assim, tal pessoa tem um anjo da guarda que está tendo muito trabalho, né? Então eu entendo que não, né? Mas Deus envia os seus anjos sim para cuidarem de nós, né? Isso é o que importa. Última pergunta, né? Devemos dirigir oração aos anjos? Eu sei que na tradição cristã há orações aos anjos. Popularmente, então, há muitas orações para o anjo da guarda, inclusive. Eu já vi oração feita entre luteranos para anjo da guarda, para anjo. Mas nós não temos esse conselho da parte das Escrituras, nem da parte de Deus em momento algum. Nos aconselha, ore aos anjos, né? Dirija uma oração aos anjos. Nós somos ensinados por Deus a orarmos a Ele, em nome de Jesus Cristo, né? Então, por que não faríamos isso simplesmente? Por que recorrer a outro ser para ser nosso intercessor, fazer essa mediação na intercessão, se nós somos incentivados por Deus a pedirmos diretamente a Ele, né? No nosso quarto mesmo? Alguém pode dizer assim, mas eu gostaria de uma figura que fizesse esse meio de campo, porque eu não me vejo muito digno. Me parece um pouco de petulância minha querer dirigir a oração diretamente a Deus. Eu responderia assim, não é mais petulância nossa não seguir aquilo que Deus mandou a gente fazer? Se Ele nos orientou, se Jesus Cristo nos orientou a orarmos a Deus em seu nome, não seria mais petulância não fazermos isso, né? Talvez nós devêssemos simplesmente reconhecer a misericórdia de Deus que nos quer ouvir e falar com Deus, né? Os anjos aí estão? Sim. Eles nos guardam? Sim. São ministros enviados por Deus, nós somos gratos a Deus por isso, mas nós não
devemos dar a eles uma função que não lhes é atribuída nas Escrituras. Eles levam orações a Deus, existe essa imagem também, tudo bem, mas não somos orientados a orarmos a eles, né? Isso que eu queria dizer. O que a gente leva de hoje, então? Eu acho que é uma gratidão muito grande a Deus por ter providenciado esse cuidado para conosco, né, ao longo de toda a história e na nossa vida, muitas vezes, quando nós não percebemos a providência divina a cuidar de nós também com os seus anjos. E ficamos gratos a Deus também ainda, porque na nossa vida, algumas vezes, pessoas, seres humanos, fazem o papel de anjos, né? E são enviados por Deus para nos acudir em momentos de tristeza, para nos auxiliar, nos amparar em momentos de dificuldade. Isso tem acontecido na vida de cada pessoa e isso é uma coisa muito bonita que nós precisamos valorizar também, né? Seres humanos usados por Deus para ajudar outros seres humanos. A igreja vive disso, né? A igreja caminha assim, porque nós da igreja somos seres frágeis e precisamos de apoio mútuo constantemente, né? Não nos iludamos, assim é a nossa vida, né? Por isso dependemos de toda a ajuda da parte de Deus, por meio de anjos, por meio de pessoas, mas sempre dependemos. Muito bem, eu acho que eu falei muito hoje, né, direto, assim, são 8h56. Espero que essa conversa tenha tirado alguma dúvida, não tinha nenhuma novidade, né? Eu acho que todos que já haviam lido sobre anjos, pensado sobre anjos, sabiam, né, de tudo que foi dito aqui, talvez alguma coisa foi lembrada, né? Isso também faz parte da nossa caminhada na igreja, né? E eu queria também fazer uma oração, né? Boa noite, Rosane. Eu vi que a senhora estava ali, a imagem apareceu pequenininha, né? Muito, muito bom tê-la conosco mais uma vez. Nós vamos orar, né? Óbvio que na oração eu agradeço a Deus pelos anjos, eu sempre peço a Deus pela igreja, né? Pela nossa comunidade aqui em Miguel Pereira e pela comunidade de cada pessoa que aqui está também. Eu queria orar também hoje agradecendo a Deus pela vida da Dona Carmen, que está conosco, né, acompanhando aqui este momento de estudo. Dona Carmen completa 81 anos amanhã. Nós somos muito gratos a Deus, realmente, de verdade, pela vida dela, por essa caminhada que ela teve em diversos lugares do nosso país, né? Abençoando a vida de muita gente. Deus certamente abençoou muita gente por meio da Dona Carmen e ela é uma bênção de Deus hoje aqui para nós de Miguel Pereira. Eu quero agradecer muito a Deus e pedir por ela também, então, né, neste momento de oração. Pois então, nós nos colocamos diante de Deus, fechamos os nossos olhos e dizemos assim: querido Deus, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos por este dia que vai terminando. Obrigado pela oportunidade de conversarmos sobre a Tua Palavra, sobre a realidade que o Senhor criou. Nós te agradecemos pelos anjos, te agradecemos pela Tua providência, pelo Teu cuidado para conosco. Nós clamamos que sempre o Senhor continue protegendo, guardando a nossa vida, porque nós realmente somos frágeis, realmente temos os nossos momentos em que precisamos mesmo do apoio do Senhor, seja por meio de anjos, seja por meio de pessoas, seres humanos que se portam como anjos em nossas vidas. Louvamos a Ti também quando podemos fazer esse papel na vida de qualquer pessoa que está em momento de dificuldade. Hoje também queremos pedir pela igreja como um todo, que o Senhor possa abençoar as pessoas que compartilham a Tua Palavra e administram os sacramentos, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que se faz presente, que estuda a Tua Palavra, que tem ouvidos para escutar a voz do Senhor. Abençoa-nos para que sejamos igreja realmente e vivamos como igreja, tendo a missão do Senhor em nossa mente como algo de vital importância.
Nós pedimos também que abençoes a dona Carmen Krieger, nossa irmã aqui de Miguel Pereira. Nós realmente agradecemos do nosso coração pela vida dela, por esses anos vividos. Agradecemos por termos comunhão com ela por meio de Cristo e termos a companhia dela também entre nós. Obrigado, Senhor, e nós pedimos, abençoa realmente, sustenta a vida da dona Carmen, sustenta o coração da dona Carmen em alegria, a alegria que o Senhor pode dar, a paz que só o Senhor pode dar, sempre esteja com ela. Obrigado, Senhor, nós te rendemos graças por esses 81 anos vividos e clamamos por tuas bênçãos para dona Carmen nessa sua nova idade. Nós oramos assim, colocando diante de ti nossos anseios, nossa gratidão e nossa esperança que está sempre no Senhor. No nome de Jesus Cristo, nosso amado pastor. Amém. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por essa noite. E nós nos encontraremos, né? Os que são aqui de Miguel Pereira se encontram provavelmente no domingo. Nós temos o nosso culto. Dia dos Pais, né? Um culto em que a gente menciona o Dia dos Pais também, os textos vão favorecer isso. E na semana que vem, o estudo aqui, na terça-feira, é sobre Daniel com os acréscimos apócrifos, né? O livro de Daniel com os acréscimos. E na outra semana, nós vamos fazer um estudo a pedido de membros da comunidade, né? Durante o estudo sobre os anjos, as pessoas pediram que eu fizesse também um estudo sobre demônios, né? Então, na próxima terça, Daniel, com os acréscimos dos apócrifos. Na terça seguinte, nós falamos sobre os demônios, os anjos caídos, né? É isso, pessoal. Queria dar essa notícia, agradecer pela presença de vocês. Bênção de Deus e até a próxima. Obrigado pela presença. Já adiando um feliz aniversário, dona Carmen, né? A senhora agradece. Nós que agradecemos por sua simpatia, companhia, tudo que a senhora é e já foi por essa igreja. Obrigado, Raquel, também, Valquir. Muito boa noite, pessoal. Grande abraço mesmo, viu?